Olá, pessoal. Boa tarde a vocês aí, nossos caros ouvintes aí, famílias, escola, professores e até mesmo os nossos pacientes que estão nos ouvindo, né? Eu sou Lorena, profissional do Instituto do Equilíbrio, psicóloga que trabalha com crianças e pré-adolescentes, crianças atípicas, pré-adolescentes atípicos, né? E aqueles que não têm essa nomenclatura nas costas, né? Que são chamados também de crianças e pré-adolescentes típicos. Nesse momento, eu queria chamar muita atenção de vocês, queria que o nosso público parasse um pouquinho o que estiver fazendo aí, para prestar atenção no que a gente vai trazer para vocês aqui de muita importância. Nós estamos hoje aqui querendo mostrar para vocês quais as possíveis relações existentes entre esses diagnósticos que nós temos, que envolvem essas crianças e adolescentes, pré-adolescentes atípicos, a relação deles com a família e com a escola, os profissionais da escola. Quais as repercussões disso na vida de cada um deles, quais os benefícios e os malefícios que todos os envolvidos obtêm com esses diagnósticos dentro dessas relações e nesses ambientes tão diversificados, né? Então, para o que você estiver fazendo, para ouvir um pouquinho o que a gente tem a dizer aqui. Algo muito importante que eu quero iniciar dizendo para vocês é que aqui no Instituto Equilíbrio nós não trabalhamos só com psicólogos, né? Nós temos o nosso querido musicoterapeuta aqui, que é o professor, nosso querido Jonas, que trabalha lindamente com as nossas crianças aí, e nossos pré-adolescentes, né? E a nossa querida operadora do direito aqui, a Maísa, que vai dar todo um suporte dentro da lei, de uma maneira mais jurídica para a gente, a respeito desses posicionamentos, né? Eu queria chamar um pouquinho a atenção de vocês dentro dessa relação que a gente está colocando aqui entre escola, pacientes atípicos e família, para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo nessas relações, sejam elas relações pessoais, sociais ou relações até mesmo ambientais no sentido de ambiente físico, né? O que a gente tem visto de uma maneira grandiosa e de uma maneira que a gente tem, aqui dentro do Instituto mesmo, a gente tem se questionado enquanto profissionais, né, gente? Naquele sentido assim, a gente tem observado uma gama gigantesca de diagnósticos espalhados, diagnósticos sendo remetidos de qualquer forma, às vezes, diagnósticos assim, um atrás do outro, num contexto, às vezes, que está se tornando até mesmo cultural e social, num contexto até mesmo de dor da própria família, de dor de ver os filhos sofrendo dentro de problemas de comportamentos que eles apresentam na escola, que eles apresentam em casa. Então, essa família vem em busca de uma solução. E o que a gente tem em vista é que essa solução vai direto nos diagnósticos, né? Então, nós temos nos questionado muito sobre a responsabilidade desses diagnósticos. Os profissionais que estão apresentando esses diagnósticos, eles estão ocorrendo de uma maneira correta, e critérios necessários para se apresentar diagnóstico para um ser humano, gente. Então, assim, a gente vê assim, pessoas indo em busca, famílias indo em busca para tentar suprir aquela dor, sanar aquela dor. E aí vem aquele montante de diagnósticos, TEA, nível 1, nível 2, nível 3, TDAH, TOD. Isso está suprindo as necessidades? Na realidade, a grande pergunta é isso, está resolvendo a questão de sanar os problemas de comportamentos daquela criança, daquele pré-adolescente? Será? Será que, juridicamente, isso está legal, isso está viável? Será que o nosso querido musicoterapeuta aqui está tendo condições dentro da clínica de manejar isso da melhor maneira possível? Porque se você faz um atendimento durante o dia de 10 pacientes, que estou em atendimento psicoterápico já há um tempo, eu tenho 23 anos de carreira, eu olho assim de 10 diagnósticos, 9 de crianças atípicas, e como que a escola está lidando com tudo isso? Porque o que a gente tem visto no ambiente? Gera-se um diagnóstico, não se preocupam com as intervenções, não se preocupam em tratar aquilo, às vezes o profissional fica ali 50 minutos, 1 hora com uma criança, não conhece a história de vida dela, não conhece a história social dela, cultural, conhece muito
pouco. A grande questão aí dessa gama de diagnósticos inadequados que estão sendo apresentadas aí é que essas crianças, esses adolescentes, chegam depois pra gente no consultório, na escola, sem as intervenções apropriadas, sem os caminhos apropriados para se tratar isso. Gente, desculpa, eu vou ser até um pouco inapropriada na minha fala, mas está muito fácil. Você gera um diagnóstico ali para aquela criança, tchau. A mãe sai de lá, o pai sai de lá, a família sai de lá às vezes, com uma rápida solução, uma pequena solução, e o profissional que vai de fato acompanhar essa criança todos os dias, 4 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, para desenvolver os repertórios necessários, fica nessa observação. Peraí, tem alguma coisa para esse diagnóstico aqui. Porque a gente de fato está acompanhando, a gente conhece a história de vida da criança, a gente olha para todos os aspectos da vida dessa criança. Então, isso está sendo muito questionado por nós aqui, enquanto profissionais do Instituto. Tá? Essa demanda gigantesca de diagnósticos para tudo lado aí, sempre o profissional tem acesso a outras informações da criança. Quando a criança chega para mim, enquanto profissional, com um diagnóstico, e eu vou conhecendo a história dela, em todos os sentidos, o que não demanda 50 minutos e 1 hora, demanda meses de conhecimento, eu me questiono sobre esses diagnósticos. Posso não estar sendo até muito legal na minha fala, mas eu me questiono desses diagnósticos. Inclusive, eu quero saber se legalmente isso está legal. Eu quero saber se, em termos de profissionais, dentro dessa nossa multidisciplinaridade que trabalhamos aqui no Instituto, se isso também está pesando para ele. E quero saber na escola, como que a escola está lidando com a criança atípica que chega lá e bate no professor. Com a criança atípica que chega lá gritando e berrando e fica por isso mesmo porque a escola está de mãos atadas sem poder educar. Como que a gente faz com aquela mãe que está apanhando de um filho que tem TOD? Como que a gente resolve tudo isso? Legalmente nós temos inclusive alguns problemas que eu queria que depois a nossa profissional aqui pudesse falar sobre isso, né? E clinicamente, pedagogicamente, nós estamos tendo outros problemas maiores ainda. Uma criança típica que entra numa escola, é isso. Uma mãe que se torna permissiva, ou um pai que se tornam permissivos dentro do ambiente familiar, porque ela não pode educar, ela não pode falar um pouco mais alto, ela não pode estabelecer regras. Senta. Sala de aula é lugar de sentar, ficar quieto e ouvir o que o professor tem a dizer. Quando o pai diz, agora é a hora do almoço, gente, agora é a hora do almoço, são regras simples. Mas os pais estão tendo medo de fazer isso, porque pode ser que crie um trauma na criança, ou porque juridicamente pode ser que se tenha um problema em casa, porque se um vizinho denunciar, ele pode ir preso porque ele falou um pouco mais alto, porque estabeleceu uma regra apropriada para essa criança. E na escola o professor apanha, o coordenador fica desesperado porque ele não sabe como conduzir, e eu concordo que ele não vai saber como conduzir, porque o sistema está todo prejudicado com uma série, às vezes, de leis aí, são leis mesmo, e uma série de contextos sociais onde alguém, inclusive nas próprias mídias, né, que nós temos aí, nas redes sociais, escuta, nossa, mas o professor falou um pouco mais alto, aí chega lá do outro lado, assim, o professor gritou, epa, ele estabeleceu às vezes uma regra, ele falou, olha, você tem que sentar, aqui é sala de aula, aqui não é lugar para você ficar gritando. Então nós temos que discutir muito essas coisas, porque eu estou preocupada com esse excesso de diagnósticos, estou preocupada na maneira como os pais estão conduzindo sua educação em casa, sem regras, com medo de tudo e permitindo que os filhos façam o que eles querem, e na escola o receio e o medo de poder pedagogicamente gerar tudo o que eles precisam gerar para a melhor educação dos filhos. Aí eu queria que a nossa querida Maísa, que é da área jurídica, pudesse falar um pouquinho mais sobre essas relações dentro da lei, de acordo com o que é, obviamente, da sua alçada, que não é da minha, né? Então, dando ênfase no que a doutora Lorena estava falando, eu acredito, assim, que hoje, no cotidiano de hoje em dia, está acontecendo muito diagnóstico precipitado. Tem crianças que não passam de maus tratos em casa, talvez uma agressão,
não chega a ser um diagnóstico de TDAH. Mas como, particularmente, está aí, as pessoas hoje não estão realmente se preocupando com o próximo, e sim consigo mesmo. Diagnosticadas com TEA, com TOD, ou alguma outra hiperatividade, e fazer o diagnóstico certo, o tratamento certo, isso está sobrecarregando o sistema, não só o sistema do cotidiano, como o sistema judiciário mesmo, porque estão tendo várias demandas. Temos leis? Temos, só que as nossas leis são um pouco limitadas, vamos se dizer assim. Ela é linda no papel, não vou negar para vocês, são. Agora, você chegar a ter seu direito resguardado tem um longo percurso. O que eu me admira muito, crianças que realmente precisam desses tratamentos, que tem TEA, tem TOD, ou algum outro tipo de deficiência, estão sendo limitadas por diagnósticos precipitados, talvez até errados. Nossas escolas, sejam elas particulares, públicas, eu vejo que falta muita capacitação e interesse desses sistemas, seja ele o público ou o particular. Então, dando ênfase ao que a gente estava falando, as pessoas portadoras de alguma deficiência, seja um TEA, um TOD, um TDAH ou algum outro tipo de disfunção, vamos dizer assim, uma pessoa atípica, eu acho não, tenho certeza, e a lei nos embasa, lá na Lei 13.146 de 2015, ela fala que as nossas instituições educacionais, seja ela particular, pública, tem que ter o básico essencial para adaptar as nossas crianças, não só dos típicos, mas dos nossas crianças atípicas. Lá na lei vai trazer para a gente que toda escola, quando no início do ano letivo, ela tem que ter o plano PEI. E a maioria dos nossos educadores, coordenadores, não sabem nem o que é isso. O plano PEI é um plano individual de ensino. Ele é feito pelas escolas, junto com os professores e uma equipe multidisciplinar. E o que está acontecendo? Muitas das escolas estão fazendo de qualquer jeito só para falar que tem, e não está sendo adequado. Outra questão, as escolas também têm que fornecer um professor de apoio. E a maioria das escolas, seja na rede pública ou na rede particular, estão se recusando. E é direito desta criança. Prestem atenção, fiquem ligados. É direito do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto. E outra coisa, as tarefas didáticas passadas pelos professores. Se tiver uma criança atípica, ela tem que ser adaptada a tanto as tarefas como as provas. E isso não está acontecendo. Então, assim, nós estamos sendo limitados pelo o que a lei garante e as pessoas não cumprem. O nosso município, o nosso estado, se limita a fornecer essas garantias. Então, eu volto à pergunta da Lorena. Tá, as nossas crianças atípicas têm os direitos garantidos e não são fornecidos. Beleza. E quando um pai ou uma mãe vai corrigir o filho, as leis valem para eles? Acusando eles de maus tratos, de espancamento. A pessoa tem que ter ciência que a correção tem uma diferença da criança ser espancada. Então, tem que tomar cuidado com o que você fala, relata. Por quê? Se você fala, você tem que ter prova, porque isso cabe processo judicial. Então, preste bem atenção para não levantar falso testemunho, para não prejudicar um próximo que só está querendo educar seu filho. Procurar uma melhor forma. Porque, querendo ou não, muitas dessas pessoas não têm condição financeira para custear uma equipe multidisciplinar. Porque é um pouco, como que eu vou dizer? Um pouco oneroso. E muitas dessas famílias não têm. Muitas dessas famílias são famílias de
de baixo rendimento, assistências sociais não estão sendo fornecidas, não estão sendo repassadas. Então, está faltando a questão do apoio municipal, tanto no tratamento multidisciplinar, como na capacitação dos seus professores, coordenadores, da sua equipe escolar. Então, fiquem atentos. A Maísa falou uma coisa muito importante aqui que eu não posso deixar de mencionar. Essas capacitações, elas são muito importantes, inclusive para o professor, o coordenador, os pais entenderem que o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: estabelecer regras, ordens, orientações para a criança é educar, é corrigir. Nós aqui do Instituto Equilíbrio, gente, nós não somos a favor de punições que possam, de alguma forma, ferir a integridade física ou emocional de qualquer paciente nosso. Nós somos a favor das orientações, das regras, dos pais e da escola mostrarem que eles estão dando conta de fazer as coisas, obviamente dentro da lei, mas que eles têm condições de fazer tudo isso do jeito que precisa ser feito. Então, como eu disse anteriormente, caramba, a gente não pode aceitar uma criança com um diagnóstico desse batendo no colega de escola. A gente não pode aceitar uma criança ou um pré-adolescente que vai lá e ameaça um professor em sala de aula. Um pai que tem medo do filho, e isso tudo está acontecendo em função de alguns furos nas leis. Me desculpa a Maísa aí, né? Mas alguns furos nas leis, às vezes uma lei muito generalista naquele sentido assim, você não pode olhar, você não pode levantar a mão. Não que a gente seja a favor desse tipo de conduta, mas o pai e a escola, socialmente, culturalmente, sempre tiveram o papel fundamental de educar, de criar, de gerar as condições para que o indivíduo possa crescer um indivíduo saudável emocionalmente, em termos de educação intelectual, moral, e nós estamos perdendo isso por questões, às vezes, de leis, por questões relativas à própria sociedade, que em função dessas mídias, né, em função dessas redes sociais, em função das próprias relações sociais do dia a dia, estão impedindo as pessoas, dentro da família e da escola, de educar. E educar, igual eu falei aqui, senta, conversa baixinho, respeita o papai e a mamãe, não fale assim comigo. Eu tenho o hábito, às vezes, de apontar o dedo, né? Porque isso é uma questão cultural minha aqui, eu sou filha de italiano, né? Na Itália a gente fala muito gesticulando. Não é uma forma apropriada de se referir às pessoas, né? Justificando os meus dedos aqui. Mas, assim, essas entidades, né, essas instituições têm que ter condições de educar, nós estamos perdendo isso. Em função dos diagnósticos, tem ideia, calma, não pode fazer nada. Não pode nem olhar. Ou, mas ela está exagerando, então eu vou dar uma melhorada. Não pode falar alto, porque senão o vizinho ou a rede social vai ouvir. O vizinho, inclusive, pode ouvir de uma maneira inadequada, ele pode olhar de uma maneira inadequada e falar, nossa, mas espera aí, está punindo, está batendo, está espancando, está fazendo o que não deve. Vou denunciar, vou ligar no conselho tutelar, vou ligar na polícia. O que é isso? O pai está educando, a mãe está educando. Bom posicionamento. Você, como vizinho, policial, seria... Tanto temos o senhor Jonas aqui, que é um policial aposentado. Seria interessante você apontar, falar, meu vizinho está espancando, meu vizinho... Você, como vizinho, que está apontando, teria condições para adotar essa criança? E se ela fosse seu filho, você faria diferente? Você mudaria o seu jeito de educar? A sua conduta? Por quê? Julgar o próximo é fácil. Mas estar na pele dele não. Então, assim... 24 horas por dia, né? Isso. E essas crianças atípicas, quando o diagnóstico é certo e realmente ela é uma criança atípica, ela não é fácil lidar com ele. Por quê? O temperamento é diverso. Muitas das vezes ela tem uma idade física e mental ela tem outra. Será que é fácil acompanhar? Não é fácil. Então, eu
friso e peço atenção que para julgar é fácil, mas volto lá naquela questão. Será que nossas escolas têm pessoas capacitadas para ajudar um pai e uma mãe que sai todo dia e tem que trabalhar para pagar o tratamento da criança? Eu falo que não. Capaz que na nossa cidade, no nosso estado, pode contar as escolas que têm um professor de apoio, que faz um plano PEI, que adapta as provas, as tarefas e que prestam atenção nas dificuldades do pai e da mãe, que querem ajudar, porque a maioria só quer julgar e virar as costas. Aí fala assim, lá vem o pai do fulano, Deus me livre, já vai reclamar de novo. Mas não quer saber o que o pai passa, não. Por quê? Porque às vezes tem uma criança típica, perfeita, maravilhosa. Então vamos prestar atenção no próximo. É nosso dever não só social, como de seres humanos também. Eu, assim, ouvindo o que a Maísa nos fala aí juridicamente, né, em termos de lei, acho que a gente tem que observar todas essas questões legais com mais cuidado e as sociais, né? Eu queria ouvir um pouquinho aqui agora o tio Jonas falar, né, dessas relações entre esses pacientes atípicos dentro da musicoterapia e a relação com as famílias, com a escola. Como que você tem visto isso no contexto da musicoterapia, tio Jonas? Você observa que essas crianças fazem o que elas querem, do jeito que elas querem, a hora que elas querem, porque nós estamos num contexto social e jurídico onde nós estamos nos sentindo encurralados, pais e escola, encurralados aí, porque a gente não pode educar, não pode fazer as coisas. Como você tem visto isso dentro da sua proposta da musicoterapia? Bom, sou João, musicoterapeuta, e tenho acompanhado uma situação. Você recebe a criança, como a Maísa falou, você recebe, como a também falou, as pessoas vêm com um diagnóstico, a pessoa vem com TEA, ela vem a mãe cansada de trabalhar com a criança, então essa criança vem para a musicoterapia, porque de certa forma, a Equilíbrio, ela oferece um trabalho para ajudar a minimizar essa situação. E aí a música entra por quê? Para poder suavizar, um pouco, para me ver se eu consigo um melhor contato com a criança. A musicoterapia, ela é boa para você implantar regras também, porque você precisa bater, você precisa tocar, fazer barulho, você precisa tomar uma postura, sentar, pegar um instrumento, então a criança começa a ter contato com aquilo. E se você conseguir acessar a criança atípica, dependendo do grau de atipicidade dela, então isso vai ajudar na coordenação motora, coisas pequenas às vezes vai ajudar. E as nossas psicólogas, elas têm como acompanhar também a reação que a criança está tendo. Então a musicoterapia, ela vai fornecer mais dados para dar a validação do próprio diagnóstico no qual ela chega aqui na clínica. Então, quando você vai trabalhando com a criança, você vê que ela não tem isso, ela não tem aquilo, ela tem uma outra coisa. Aí aqui é uma oficina que vai aparecer coisa que não está no diagnóstico. E ela está diagnosticada, então isso vai ajudar. E as nossas psicólogas, elas têm como acompanhar também a reação que a criança está tendo. Então a musicoterapia, ela vai fornecer mais dados para dar a validação do próprio diagnóstico no qual ela chega aqui na clínica. Então, quando você vai trabalhando com a criança, você vê que ela não tem isso, ela não tem aquilo, ela tem uma outra coisa. Aí aqui é uma oficina que vai aparecer coisa que não está no diagnóstico. E ela está diagnosticada. Então, as psicólogas vão detectar também. E na musicoterapia, eu vou estar mandando ali um violão, a criança não quer saber de violão, a gente vira o violão baixo para ver se ela reage de alguma forma, não reagiu, aumenta o som lá em cima, faz um frenesi, não funcionou, aí você dá onde está, para ver se funciona, não funciona, então quer dizer, eu vou, na minha gama de repertório musical, eu vou acrescentando, eu vou para o triângulo fazer um barulho, eu tento olhar nos olhos por causa da dificuldade que às vezes um atípico tem, um autista tem, de fitar os olhos, então eu vou tentar passar a mão na cabeça, eu vou fazer um barulho com a boca, eu vou falar dó, uma nota musical, então assim, é um contexto muito amplo de coisas que a gente vai estar fazendo, para mim ver se eu consigo acessar a atenção, pelo menos, até. E aí a musicoterapia vai por aí, e também se a criança consegue alguma reação positiva, interagir, aí a gente vai levando ela a cantar, porque cantar
ela suaviza qualquer sofrimento, a cantoria. Então a gente crê que a gente consegue alguma coisa aí. Agora, a questão das famílias que às vezes vêm no consultório, e eu percebo que elas chegam assim exaustas, né, de tanto lutar pela criança. Então essa exaustão, às vezes a questão é musicoterapia, mas aí um minuto antes com a mãe aqui, a mãe está falando de escola, está falando que veio humilhada, tem gente que chega aqui chorando, gente que foi humilhada porque a criança tem direito. Olha, ninguém tem mais direito no Brasil que uma criança atípica. E aí, mas direito, a lei, o próprio estatuto da criança e do adolescente, o ECA fala que ela tem direito desse acompanhamento, sabe, Lorena? Acompanhamento com uma pessoa específica, e aí a escola se nega porque diz que não tem condição de contratar, e eu não quero saber o que a escola tem a ver. Eu tenho a ver que o direito existe. Então eu fico pela vida, porque você vê a necessidade da criança aqui na musicoterapia, a criança totalmente à mercê de um comportamento que ela não controla, que a família não controla. Aí eu vejo a família estafada de tentar atender a criança. E aí as entidades, né, as entidades realmente se omitem, ninguém está nem aí com o direito que essas crianças têm. Então eu sou a favor de uma coisa mais grave. Eu acho que uma pessoa que diz não para um atípico, ou para uma mãe atípica, para um pai atípico, eu acho que esse não, ela tem que se responsabilizar por isso. Se bater na porta da instituição, e a instituição fechar a porta, se a lei está dizendo que é para abrir, que é para acolher, que é para doar, que é para se empenhar, que é para separar, que é para fazer isso, então por que a gente não faz? É um problema social, não é um problema só da família, não. Essa criança está inserida no social como um todo. Então ela vai cantarolar por aqui, assim como olha, cantando, que legal. Ué, então o diagnóstico está mudando. Então dá para perceber mudanças na musicoterapia, um monte de coisa. Então eu acho que é por aí. A gente trabalha meio diverso, mas no Instituto Equilíbrio é fascinante. Por quê? Porque se eu ver que eu não estou conseguindo nada com a musicoterapia aqui, aí eu tenho a Lorena, eu tenho a Vivian, entendeu? Pode não estar aprendendo, não estou conseguindo isso, não estou conseguindo aquilo. Então elas vão reavaliar a situação. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Então eu acho que isso é fabuloso. Para um lugar que tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar com TEA, com autismo, com o pessoal que tem esse diagnóstico. O sofrimento da família também. Quem vai dizer o que e aonde? Então aqui, na Equilíbrio, chegamos num ponto de responsabilidade social. E a palavra minha é essa. Nós precisamos ser responsáveis por um todo, a cosmovisão social da cidade de Palmeiras de Goiás, como também do estado todo, como o Brasil inteiro. Eu acho que é um problema que vai vazar daqui para lá. Amanhã o pessoal muda aqui para São Paulo, e São Paulo muda não sei para onde, e assim a gente vai arrastando por aí, os problemas vão só denunciando uns dos outros, e ninguém está resolvendo nada. Então aqui agora, a responsabilidade social, ela toma essa conotação. A gente quer saber porque a gente disse o não para um cliente, a gente vai para a escola, a gente vai para todo lugar. E vai ter que abrir as portas. Porque se não abrir as portas, aí é por isso que temos a doutora aqui. A pessoa é responsável pelo direito aqui para saber por quê. Petições judiciais podem ser feitas a qualquer momento. Entendeu? A Lorena, com toda essa gama de experiência, tratando, cuidando aqui, desesperadamente das crianças. E de repente, um detalhe que precisava demais numa escola, e a escola diz não, então isso atrapalha também o atendimento aqui como um todo. A recuperação, a melhora dos quadros, entendeu? Tudo isso é atrapalhado. Então uma coisa, eu acho que a gente tem que repensar a questão da saúde, o município, a rede de proteção também, porque essas crianças também estão cobertas também de direito da rede de proteção também. E o atendimento no lar também. Tem mais um monte de coisa, não é muito diverso. Mas a responsabilidade social faz com que os autores, as pessoas que estão nessas entidades, elas têm que começar a olhar esse negócio com mais seriedade. Porque agora a gente vai começar um trabalho novo, diferenciado, e a gente pode sim procurar uma atribuição de responsabilidade futura. Só uma palhinha minha rápida aqui para dizer o seguinte: nós não podemos utilizar de toda a operadora que pode me corrigir às vezes nas tecnologias, mas nós não podemos utilizar de todas essas questões legais, que eu acho que é o nosso maior tema aqui, né, de todas essas regras existentes dentro de um domínio
mais voltado para o contexto jurídico aí, de que a criança pode isso, a criança pode aquilo, a criança tem direito a isso, tem direito àquilo, a família tem direito àquilo, para camuflar, para esconder que as regras continuam existindo e que os pais e a escola devem estabelecer as regras apropriadas para educar esta criança. Quando o tio Jonas fala aqui para mim assim, a gente toca um violão aqui e ensina a criança a cantar ali, tem um conjunto de regras ali que a criança tem que seguir dentro do consultório, dentro da sala da musicoterapia dele. Ela não vai fazer o que ela quer ali, não. Ela tem condutas a serem seguidas ali que são importantes para o desenvolvimento dela, social e emocional. Quando eu estou no consultório, a tia Vivian está no consultório desenvolvendo alguém, tem um conjunto de regras ali que ela tem que seguir. Senta, igual eu falei anteriormente, senta, vamos ouvir o que a tia tem para dizer, vamos ler essa história aqui. O tio Jonas, agora você vai tocar esta nota aqui. Conjunto de regras. Da mesma forma, regras precisam ser seguidas dentro de casa e precisam ser seguidas na escola também, para que a gente não se ampare em cima do diagnóstico, permitindo que as nossas crianças e os nossos adolescentes façam o que eles quiserem e o que eles acham que é o melhor para eles aí no mundo, porque tá desse jeito, né? Eu queria muito... Só para finalizar, o que a Lorena falou é muito importante. Prestar atenção no diagnóstico, porque tem muitas crianças que não são atípicas, que estão tomando lugares de crianças que são atípicas, que precisam ter seus direitos resguardados. O que falta nessas crianças talvez seja só falta de limite. Então, vamos prestar atenção nos diagnósticos, procurar um profissional que seja capacitado e que não, porque está oferecendo alguma coisa a mais, mas vamos procurar saber se o profissional é capacitado, se a clínica é capacitada, se está tudo regulamentado, para não ter um diagnóstico precipitado e essa criança acabar ocupando um lugar de uma criança que realmente necessita. Fazer o nosso fechamentozinho aqui. Eu queria agradecer muito o tio Jonas aqui da musicoterapia, nossa querida Maísa, que está nos amparando de todas as formas aqui agora, juridicamente, né? Nossa grande consultora jurídica aqui, por toda essa polida, todo esse contato aí, e essas relações aí, explicativas baseadas em música, psicologia, direito, tudo unido num contexto de entender essas relações entre escola, família, e diagnósticos, né? Eu queria chamar a atenção para a gente para o nosso próximo tema, onde nós vamos falar um pouquinho sobre inclusão. Ou será que é exclusão? Inclusão ou será que é exclusão social? Então, vocês vão ficar atentos, porque esse vai ser muito melhor do que esse que foi agora. A gente vai poder falar sobre... Será que o seu filho está sendo incluído mesmo numa sala de crianças típicas? Será? Você já se perguntou se sua filha, seu filho atípico, está ali numa sala de crianças típicas e ela de fato está sendo incluída? Será que a criança típica não está sendo prejudicada com uma criança atípica ali dentro? Olha o que ela falou, eu falei. E vou falar mais. Porque as pessoas precisam ser informadas. E por profissionais. Para fazer mais uma palhinha, nós temos uma outra profissional que hoje não está nos acompanhando aqui, que é a nossa querida doutora Luciene, professora da PUC, e trabalha exatamente de uma maneira muito fiel, muito adequada e muito profissional com os diagnósticos do nosso Instituto Equilíbrio. Ok? Continuidade aqui para falar um pouquinho mais sobre o Instituto Equilíbrio, chamando a atenção de vocês que nós aqui também oferecemos consultorias empresariais, consultorias escolares, precisando da gente organizacional, né, jurídica, e precisando da gente aqui, eu, Lorena, dentro desse contexto de crianças atípicas, o tio Jonas, né, a nossa querida Maísa, a Luciene e a Vivian, todos nós trabalhamos tanto num contexto mais clínico como num contexto de consultorias, ok? Então contem com nós, procure-nos, porque aqui você tem uma equipe especializada.